mundo, bem-vindos ao Templo dos Livros, olá para todo mundo. Hoje então a gente vai conversar mais uma vez sobre este livro que está sendo maravilhoso, que é o Nyx, né? Hoje a gente vai conversar então sobre a terceira parte, finalmente, né? Que se chama Inimigo, Obstáculo, Quebra-Cabeça e Armadilha, e se passa nos tempos atuais do livro, que é o fim do verão em 2011, né? Que é os tempos atuais do livro, né? A gente terminou a segunda parte na década de 60, 80? Isso, foi mais ou menos isso, né? Foi 80, 60, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Porque a pessoa esquece, né? Mas tudo bem. Isso, foi na década de 80. Então, a gente começou a primeira parte em 2011, né? Mesmo para mostrar sobre a notícia sobre a mãe do Samuel, sobre o que estava acontecendo, o que ela fez. Na segunda parte, a gente voltou na infância dele, na década de 80, né? Especificamente 88, né? E agora na terceira parte a gente voltou de novo aos tempos atuais, o que eu prefiro até, né? A segunda parte, né, foi uma parte que foi muito longa, muita história, teve poucos acontecimentos assim importantes mesmo, muito poucos, mas nessa terceira parte também foi igualzinho à segunda. Só que foi uma parte mais curta, foi mais ou menos umas 50 páginas, eu li bem rapidamente mesmo para o debate lá no grupo, a gente conversou um pouco, né? E é uma parte que foi curta e também, igual a segunda, ela teve pouquíssimos acontecimentos importantes, o que não deixa o livro ruim nem nada, porque às vezes o livro precisa ter sempre um levar da história antes de começar a acontecer os problemas, né? E te prender mesmo. E como ainda está no início do livro, eu acredito que vai melhorar bastante. Nessa terceira parte, né, nos tempos atuais, a gente tem o que? Finalmente o reencontro do Samuel com a mãe dele, né? Na segunda parte a gente fica sabendo a infância dele, né? E a gente fica também sabendo o que aconteceu e tal, ele era criança. E na primeira parte a gente fica sabendo que o Samuel tem que falar com a mãe dele porque ela está sofrendo um processo, enfim, e o advogado diz que ele pode ajudar. Então a gente estava muito curioso para saber esse reencontro, como é que iria ser, e na terceira parte a gente fica sabendo desse reencontro e não é nada do que eu esperava. Ou melhor, na verdade, pelo contrário, era o que eu esperava, só que um pouco mais até, né? Quando o Samuel finalmente encontra a mãe dele, ele digamos assim, ele nunca foi frio, na verdade ele é uma pessoa muito emotiva. Até hoje ele chora bastante, né? Ele é assim desde criança, como a gente soube na outra parte. Ele continua assim como adulto, só que ele tenta segurar mais essa questão do chorar, né? A mãe dele sempre foi fria mesmo, sempre foi frígida, racional, bem, sabe, bem esse tipo de pessoa mesmo. Então eu esperava que esse encontro realmente fosse ela sendo fria e ele se abrindo, assim, né? Abrindo todo o coração dele. Na verdade, no início ele meio que ficou relutante a falar com ela, porque ele realmente não tá nem aí pra ela, não quer ajudar ela, tipo, dane-se a mãe dele, né, a própria mãe, né. Eu esperava que esse encontro realmente fosse assim, mas foi até melhor do que eu imaginava realmente. Aqui a gente fica sabendo que eles não conversam muito, né, o advogado sempre tenta fazer com que o Samuel faça a declaração, né, faça a testemunha de como a mãe dele é uma pessoa boa e tal. Só que ele primeiro quer saber onde ela esteve esses anos todos que ela abandonou ele, né? O que ela fez, onde ela passou, onde ela morou, né? Até então ele achava que ela estava em Iowa, se eu não me engano, ou em Chicago. Na realidade ela estava numa outra cidade. Então, tipo, tudo que ele sabia dela era uma mentira, enfim. Então esse encontro nada mais, tipo, ele tentou falar com a mãe dele se limitou a falar qualquer coisa, sabe? E, na verdade ela nem contou o que ela fez esses anos todos, que é uma pergunta que ele faz para ela, que é não só não só o que ela fez esses anos, mas por que ela o abandonou. E aí ela fala que, né, é uma coisa que ela não pode contar, que é um segredo, ou seja, provavelmente a gente vai estender mais esse segredo dela, né, por umas longas partes. Acredito que deve ser revelado só no final do livro, para justamente prender o leitor nas partes seguintes, né? E aí o que acontece? O Samuel, ele tá nessa de, tipo, ele precisa falar para alguém, né? Isso que ele tá sentindo, sabe? A mãe dele não conversa. Esse encontro nada mais foi que realmente para encontrar mesmo, porque eles não falaram praticamente nada. O advogado viu que não ia ser uma conversa fácil, então ele meio que desistiu por enquanto, mas ele tá ali
em cima tentando ajudar com o caso da mãe dele, né, da Faye. E então ele precisa contar para alguém isso que ele está passando. E aí ele finalmente encontra um dos amigos dele do Elfscape, né, daquele joguinho de RPG que ele joga online, né, e tal. Então, e eles não falam o nome um pro outro, né? Samuel fala dele, mas o cara não fala o nome dele, então eles se chamam do mesmo jeito que eles se chamam no jogo, né? Então mas assim, eu também achei que ele fosse falar tudo pro amigo dele, mas na verdade a gente ficou sabendo que eles só conversam, né, coisas da vida cotidiana. O cara mais fala da própria vida do que o Samuel fala da vida dele, e é só isso mesmo, nada de interessante mesmo não. Acontece que também, e depois disso o que a gente tem é que o Samuel, o cara fala pra ele que é o seguinte, que se a mãe dele não quer contar o que houve, ele tem que ir atrás dessas informações. Ele mesmo tem que ir ver onde ela passou, onde ela morou, o que ela fez por conta própria. Só que ele não tem a menor ideia, né, por onde começar. Então aí o cara falou da família dele, se tinha algum familiar e tal, ele lembra de um avô dele, né, um avô, que é o avô materno dele, né, que é o pai da Faye. Mas é um cara que está numa clínica, né? Ele tem, se eu não me engano, Alzheimer, né? Então ele não... Enfim, a gente sabe como é que é Alzheimer, né? Mas assim, o amigo dele fala pra ele, não, vai lá e descobre esse passado, porque senão você vai ficar com essa pulga atrás da orelha e você nunca vai descobrir o que houve com a sua mãe, já que ela não vai contar. Então ele, tipo, meio relutante, tipo assim, mas meu avô tá com Alzheimer, tá na clínica, não deve falar nada, né? Doente, né? Mas ele resolve ir. E aí lá ele vai, encontra esse avô dele. Acontece que o avô dele meio que não fala, na verdade, né? Tem Alzheimer e tal. O avô dele fica pensando quem que é aquele cara que tá na frente dele, e o Samuel fala que é o neto dele e tal, né? Que é o filho da Faye, né? E tal. E que ele precisa saber do passado da mãe dele, o que ela fez, que segredo é esse que ela esconde. Mas o avô dele não revela também, porque tudo que ela disse, acho que ela também enganou o próprio pai, ou na verdade o pai dela meio que expulsou ela de casa. Então tem uma coisa aí que também não foi revelada nessa parte 3, que ela saiu, tipo, pegou a bicicleta dela e foi embora, tipo assim, entendeu? Você pega esses R$3 e vai pro mundo. Então assim, então tem esse, então além disso o avô dele sabe o que é, mas também não fala nada, é doente também, então não tem muito o que comentar, né? Então assim, e é estranho porque no final dessa parte, o avô dele falando não tem indício de que ele está falando. Quando eu li, eu achei que o avô dele estava pensando, porque até então o avô dele estava pensando sobre as épocas que ele criou a filha dele e tal, né? A época da Faye, que ela era uma menina sempre difícil de lidar mesmo desde a infância. Mas depois, quando o Samuel ficou perguntando, ele estava respondendo o Samuel, só que pelo pensamento, sabe? Então eu achei que era uma coisa meio telepatia, não sei porque... a gente sabe que quando o personagem está falando tem o sinal de travessão, né, obviamente, ou pelo menos aspas, né, nos livros mais antigos, assim. Ou, por exemplo, quando tem uma fala e aí o autor escreve tipo assim, disse fulano de tal, só que não tinha nenhum desses indícios de que ele estava falando. Então eu fiquei tipo, ou ele está pensando ou ele realmente está respondendo o neto. E aí depois eu tive que ler então, esse finalzinho por umas 2 vezes, e realmente ele estava respondendo o Samuel, mas assim, ele não respondeu nenhuma das perguntas que o Samuel fez. Então o Samuel continuou com a pulga atrás das orelhas, saiu de lá, né, lá da clínica, lá do hospital. E enfim, só com mais dúvidas ainda, né, a mãe dele não conta o que é, o avô dele não conta o que é. E aí a gente termina essa última parte com o editor ligando para ele para falar do livro, né, porque ele tem um tempo para entregar esse livro, né, porque ele está devendo à editora por causa do adiantamento que a editora deu para ele escrever esse livro, mas ele não escreveu, isso já tem 10 anos. Então a editora vai processar ele se ele não escrever esse livro sobre a mãe dele, né? E ele está disposto a revelar todo o passado da mãe dele para poder ter esse dinheiro, porque além disso também ele tem que pagar a própria casa que está devendo. Então assim, ele está numa rascada de dever dinheiro para Deus e o mundo, né? Então assim, essa parte não tem muito o que contar. E também no final, depois do editor ligar para ele também, o pai dele liga para ele, né?
Então, acontece que o pai dele fala que foi na clínica, falou com o avô dele não falou nada. E assim, no finalzinho dessa parte, o pai dele promete que vai falar alguma coisa, mas a gente não tem certeza, né? O pai dele pede pra ele ir pra casa e tal, e ele fala, tipo, se ele for, seu pai dele vai contar. O pai dele fala que se ele for pra casa, eles vão conversar. Mas assim, que conversa que será essa, né? Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente saber se o pai dele realmente vai contar ou não. Então, assim, não tem muita coisa nessa terceira parte. Realmente, ela é curta, o que eu achei até melhor, né? Porque ela não tem muita coisa para acontecer, igual a segunda parte, que estendeu. E, assim, também foi pouquíssima coisa importante para acontecer. Muita coisa poderia ser tirada para poder não ficar tão longa, cheio de nada. Mas, do mesmo jeito que terminou a segunda, terminou a terceira, assim, com dúvidas, uma coisinha ou outra importante, mas só o resto só prolongando. O que não torna o livro ruim, pelo contrário, né? É aquela coisa, instiga você fica meio que cansado, né? Porque você quer saber logo o que está acontecendo, né, nesse caralho. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que por ser um calhamaço deste tamanho, né? Então, assim, a gente sabe que provavelmente só lá mais para metade do livro, até mesmo lá mais para o final, a gente vai descobrir esse segredo e ver o que o Samuel vai fazer, se ele realmente vai escrever um livro sobre o passado da mãe dele e dilacerar o passado dela todo, sabe explanar para todo mundo, né? Se ele vai salvar ela desse processo também que ela está sofrendo pelo atentado que ela fez no governador. Então, assim, fica cheio de dúvidas, né? E a gente, por enquanto, só vai conhecendo pedacinhos da história, né? Eu acredito, talvez as próximas partes sejam melhores, acredito eu, né? Estou esperançoso. Mas o livro está muito bom, realmente, como eu disse, não sou de criar expectativa para um livro, nem nada, mas tem livros que quando você lê sinopse, quando você começa a ler o livro, você cria altas expectativas, é automático. E esse livro foi um dos que eu criei altas expectativas, e eu acredito que vai ser um bom livro, acredito que o final vai ser tipo o final, então estou ansioso para ler o resto. Então é isso aí. A gente então se encontra no próximo vídeo para a gente conversar sobre a parte 4. Eu estou ansiosíssimo, né? Acredito que vai ser até melhor do que a parte 3 e acredito que alguma coisa de importante vai ter nessa parte 4. Eu confio, em nome de Deus, que vai ter alguma coisa boa. Então a gente se encontra então no próximo vídeo para conversar sobre a parte 4 e até a próxima. Gente, eu queria fazer uma observação aqui sobre essa terceira parte, que eu esqueci de falar isso no vídeo. Então isso deve estar mais pro finalzinho mesmo. Mas lembra que eu falei o nome dessa parte? Inimigo, obstáculo, quebra-cabeça e armadilha? Pois esqueci de mencionar uma coisa muito importante, que é tipo um dos pontos chaves dessa parte, é que o título ele não é à toa, entendeu? Tem quatro objetivos, né? Todo mundo sabe o que é um inimigo, né? Inimigo é aquela pessoa que vai atrapalhar o herói ou atrapalhar você a realizar um objetivo, né? Geralmente é o chefão, né? Ele vem depois do obstáculo, né? Você tem um caminho a percorrer e durante esse caminho você tem os obstáculos, né? Até chegar no inimigo, que geralmente é o chefão do jogo, enfim, da vida. Enfim, pega um exemplo qualquer na sua vida que você vai entender. E agora você tem que saber sobre quebra-cabeça e armadilha. Esse quebra-cabeça, na verdade, a própria palavra já diz. O quebra-cabeça ele é um jogo, né, de peças, né? Então você pega várias peças diferentes e elas conectadas formam uma imagem, um desenho, enfim, elas formam ali o enigma que você desvendou. E a armadilha é aquela coisa, tá ali, mas você tem que ter cuidado porque entrou nela, você cai e fica preso para sempre. Então, numa das conversas que esse amigo do Samuel tem, quando eles estão no bar, né, quando ele precisa contar para alguém desabafar isso que ele está sentindo, ele encontra um dos amigos dele do jogo no bar. O cara fala sobre essas coisas: inimigo, obstáculo, quebra-cabeça e armadilha. Então, assim, inimigo, obstáculo a gente já sabe o significado, né? Então ele fala um pouco sobre quebra-cabeça e armadilha. E tem uma frase dele, um diálogo que é maravilhoso, que explica isso muito bem.
que vale a pena eu comentar aqui. Ele diz o seguinte: você precisa ter cuidado para não confundir pessoas que são quebra-cabeças com pessoas que são armadilhas. Um quebra-cabeça pode ser resolvido, mas uma armadilha não. Em geral, o que acontece é o seguinte: você pensa que alguém é um quebra-cabeça até perceber que é uma armadilha, mas aí é tarde demais. É essa a armadilha. Então, tipo, olha, gente, essa frase é incrível, é maravilhosa. Porque a armadilha é isso. Você pensa que a pessoa é uma coisa, né? Você pensa que a pessoa, tipo, nossa, ela é oculta, né? Você precisa desvendar, descobrir coisas sobre a pessoa. Mas, na verdade, quando você descobre, era uma armadilha. Só que quando você já descobriu, você já caiu. Então, assim, é perfeito, né? Eu acho que isso acho que a gente pode pegar um ensinamento para a vida. Tudo na vida tem um inimigo, um obstáculo, um quebra-cabeça e uma armadilha. Na nossa vida todo mundo tem na vida uma pessoa que é um inimigo, um obstáculo, um quebra-cabeça e uma armadilha. Você tem que vencer todos, né? E na verdade o quebra-cabeça é mais um enigma para você desvendar, entendeu? O resto é o que você tem que ultrapassar e vencer mesmo, né? E a armadilha, finalmente, é o que você tem que tomar muito cuidado, né? Então, essa era só uma observação que eu queria fazer, porque isso eu acho que é muito importante comentar, por ser título da parte, e principalmente porque esse diálogo do amigo do sono eu achei muito importante, é uma coisa que eu fiquei refletindo bastante, que é muito verdade, né? Todo mundo tem uma pessoa que é cada fase dessa na nossa vida. Bom, então é isso mesmo, era só uma observação, e a gente se encontra então na parte 4 para a gente comentar aqui do Nathan Hale, tá? Então a gente se encontra então no próximo vídeo do canal e até lá.